Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de mais uma vez estarmos em sua casa, não é mesmo? Nós somos um povo privilegiado por poder servir a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 119. Salmo 119, versículo de número 105. Versículo por demais conhecido. E essa manhã nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Amém? Salmo de número 119, versículo de número 105. Você que está na sua casa também, fique à vontade para abrir a tua Bíblia, o teu celular, para nós aprendermos mais um pouco acerca da palavra do Senhor. O versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Mais uma vez, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Queridos, aqui no Brasil, desde o ano de 2001, existe uma lei que considera o segundo domingo de dezembro, do mês de dezembro, o dia da Bíblia. Nós somos um dos poucos países no mundo que tem uma lei federal que trata justamente sobre o dia da Bíblia. Desde 2001, aqui no nosso país, então, no segundo domingo de dezembro, nós comemoramos este dia. E no decorrer desta semana, nós tivemos inúmeros estudos. A leitura bíblica diária, ela parou para que nós tivéssemos estudos voltados sobre a Bíblia em si, sobre a palavra de Deus. E aí na quarta-feira nós tivemos um estudo abençoado por intermédio do nosso querido pastor Cícero. Ele trouxe uma palavra aqui sobre a Bíblia e hoje não será diferente. Hoje nós vamos estudar, não só a palavra de Deus, mas estudar sobre a palavra de Deus um pouquinho mais, né? E eu desejo a você um excelente dia da Bíblia. Que no dia de hoje nós possamos agradecer a Deus, porque nós vivemos em um país que valoriza a palavra de Deus. Nós vivemos em um país que nós temos a liberdade de abrir esta palavra, de meditar nesta palavra, de compreender esta palavra, de poder vir à igreja para ouvir acerca dessa palavra. Ou seja, nós vivemos em um país abençoado pelo nosso Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso. Mas, queridos, no Salmo de número 119, versículo 105, o salmista ele traz uma afirmação por demais interessante. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista aqui ele traz uma demonstração clara e inequívoca de que através da Bíblia nós encontramos o caminho seguro, o caminho correto. Neste salmo nós percebemos que o salmista traz consigo a Bíblia como manual de regra e fé. Quando nós temos aqui a Bíblia comparada a uma lâmpada que traz luz, nós percebemos exatamente que através dessa palavra o nosso entendimento é esclarecido, escamas caem dos nossos olhos e nós podemos andar por caminhos seguros. Eu acho interessante quando Isaac Newton, um dos maiores físicos que já passaram por essa terra, um cristão fervoroso, ele olha e diz o seguinte: existem mais indícios verdadeiros e seguros da autenticidade da Bíblia do que em qualquer outra história neste mundo. Ou seja, se você pegar e começar a estudar um pouco, você vai perceber que de tudo que foi escrito nessa terra, o livro que tem
maiores indícios de que Ele é a verdade é a Bíblia Sagrada. Você pode procurar em todos os locais. Dizem que Shakespeare escreveu livros, dizem que Homero escreveu livros, mas deixa eu te falar uma coisa, existem mais indícios seguros de que esta palavra é a verdade do que verdadeiramente estes homens escreveram seus livros. Então nós temos como manual de regra e fé uma palavra que é a verdade. Uma palavra que verdadeiramente nós temos a certeza de que tudo que está aqui foi preservado durante séculos. Deus preservou a sua palavra para que hoje nós tivéssemos acesso a esta palavra. E sabe, querido, quando nós tratamos sobre a Bíblia, nós não estamos tratando de um livro qualquer. Nós não estamos tratando de manuais de autoajuda, nós não estamos tratando sobre um livro que trata de fábulas, não. Nós estamos tratando das verdades de Deus. Nós estamos tratando da vontade de Deus descrita em todas estas páginas. Nós estamos tratando de um livro onde Deus revela o que Ele quer para o homem. E nós podemos glorificar a Deus por isso, porque Deus nos deu a luz, a lâmpada para guiar os nossos caminhos e esclarecer a todos nós o caminho seguro que nós podemos andar. E sabe o que eu acho mais interessante? Que Deus usa aproximadamente 40 pessoas. Deus usa reis, Deus usa pastores, Deus usa pescadores, Deus usa estadista, sacerdote, escriba, médico, soldado, mordomo, fariseu, cobrador de impostos. Só que a coisa mais interessante é que Deus usa estes homens, respeitando os seus estilos, respeitando as suas perspectivas, respeitando os seus cenários, respeitando o contexto histórico onde ele estava inserido, mas com uma coisa em comum. Todos estes homens foram usados para proclamar as verdades de Deus. Todos estes homens foram usados por Deus para escrever aquilo que era a vontade de Deus. Todos esses homens são usados por Deus para revelar a vontade de Deus a todos nós que aqui estamos. E por isso, meu querido, essa manhã eu quero tratar com você sobre algo de suma importância. Eu quero explanar um pouco para você algumas coisas que demonstram que essa palavra é excelente. A Bíblia é o livro mais excelente que existe nessa terra. Aqui você vai encontrar sobre todos os temas que você quiser. Eu quero hoje estudar sobre finanças. A Bíblia fala de finanças. Eu quero estudar hoje sobre casamento. A Bíblia fala sobre casamento. Eu quero estudar hoje sobre criação de filhos. A Bíblia fala sobre criação de filhos. Eu quero estudar hoje sobre a salvação que eu tenho por intermédio de Cristo. A Bíblia fala da salvação que nós obtemos por intermédio de Cristo Jesus. Então a Bíblia é o livro mais completo. Eu quero estudar sobre história. A Bíblia trata sobre história. Eu quero estudar sobre leis. A Bíblia trata sobre leis. Tudo que você imaginar, a Bíblia trata. Porque essa palavra ela é completa. A Bíblia é o livro mais completo que existe. É por isso que é o livro mais excelente que nós temos em toda a face da terra. Então, meu querido, eu convido você que trouxe a sua Bíblia a já ficar com ela aí, porque hoje nós vamos andar muito dentro da palavra de Deus. E aí eu trouxe alguns aspectos que confirmam que esta palavra é excelente. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao seu filho amado Timóteo, no capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Nós vamos andar muito pela palavra de Deus hoje cedo. 2 Timóteo,
capítulo de número 3, versículo de número 16. Aqui nós temos a primeira confirmação de que a Bíblia é um livro excelente. 2 Timóteo 3, versículo de número 16. 2 Timóteo 3, versículo de número 16. Paulo adverte: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o primeiro aspecto que me confirma que esta palavra é excelente é que ela foi inteiramente inspirada por Deus. A Bíblia, ela é um livro inspirado pelo próprio Deus. Então, quando você lê esta palavra, você tem a oportunidade, olha só, meu irmão, de ter o escritor desta palavra bem juntinho de você quando você lê. Você já parou para pensar nisso? Como se não bastasse, você tem ainda o escritor ao seu lado, te ajudando a discernir todas as coisas que estão escritas neste livro. A Bíblia é excelente porque ela é inspirada por Deus. A Bíblia, Deus usa homens para redigir, mas todas as ideias que aqui existem, tudo que aqui há, é palavra de Deus pura e simples. Nós não estamos tratando de ideias de homens, nós não estamos tratando de coisas que vieram da mente do homem, não. Aqui está disciplinada toda a vontade de Deus para a humanidade. Eu acho interessante quando Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo de número 1, do versículo 20 ao 21, ele diz: olha, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo. Então, não é só o apóstolo Paulo que trata sobre a inspiração. Pedro também traz esse atributo de excelência da palavra de Deus. Deus inspira homens a escreverem tudo aquilo que é a sua vontade. O escritor aos Hebreus também, tratando sobre isso, no capítulo de número 1, ele diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus fala por meio do seu próprio Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Deus inspirou todos aqueles que escreveram essa palavra para que nós entendêssemos tudo o que aqui está descrito. Só que muitas pessoas se levantam para dizer: mas você está acreditando em uma fábula, em um conto de fadas. Como assim Deus poderia inspirar homens a escrever um livro? Meu querido, nós somos espirituais e nós discernimos as coisas de maneira espiritual. Os homens aí fora podem não crer, mas nós cremos porque nós temos a capacidade de discernir coisas espirituais. Eu já vi muitos homens cultos, doutos, sábios, que vêm conversar com a gente e dizem: mas eu não tenho compreensão nenhuma desta palavra, eu não entendo. É porque eles não entendem as coisas espirituais.
Noutra sorte, nós vemos irmãos que muitas vezes não têm tanto estudo, irmãos que só sabem ler e escrever, mas eles abrem essa palavra e eles compreendem tudo que aqui está escrito, porque foi o próprio Deus que inspirou, foi o próprio Deus que ajudou esses irmãos a discernirem as coisas espirituais. Então essa palavra é excelente, porque ela não foi escrita para ricos ou pobres, ela foi escrita para toda a humanidade. Ela foi escrita para que homens e mulheres que querem compreender mais de Deus abram esse livro e entendam que tudo que aqui está traz a inspiração do próprio Deus. É como Paulo diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo próprio Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então essa palavra ela foi inspirada pelo próprio Deus. Em muitas passagens bíblicas, você vai ver o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Moisés. E veio a palavra do Senhor a Jonas. E veio a palavra do Senhor a Isaías, a Jeremias, a Amós, a Zacarias. E veio a palavra do Senhor a mim e a você, por intermédio de Cristo Jesus. Essa palavra chegou a nós, essa palavra que é verdade. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo, lá em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai tratar um pouco acerca da Santa Ceia do Senhor. Paulo ele olha e diz: olha, porque o que eu recebi do Senhor. E então Paulo começa a falar as coisas, ou seja, tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus, ele começa a ensinar aquele povo. Em outro momento ele diz: olha, tudo aquilo que me foi transmitido, eu ensinei para vocês. Ou seja, tudo aquilo que Deus transmitiu àqueles homens, eles escreveram. Então tenha certeza neste dia, meu irmão, você crê em uma palavra que pode sim, e foi, escrita por homens, mas interpretada, ou mais inspirada, pelo próprio Deus. Então você pode ter a certeza de que Deus é o autor desta palavra. Deus é o autor desta palavra. E por isso nós podemos confiar sim em tudo o que está descrito nesta palavra. Em segundo lugar, o segundo aspecto que demonstra que essa palavra é excelente está lá em Hebreus, e eu convido você a abrir a tua Bíblia. Lá em Hebreus. Só passe mais algumas páginas e você vai chegar em Hebreus. Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus 4, versículo de número 12. Outro texto muito conhecido por todos nós, mas é um texto de suma importância. Hebreus 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe por que essa palavra é excelente, meu irmão? Porque ela tem a capacidade de libertar o homem do pecado. Ela tem a capacidade de libertar o homem da ira de Deus. Ela tem a capacidade de libertar o homem do seu estado de miserabilidade. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre o que seria uma espada de 2 gumes. Mas quando você vai dar uma olhadinha, você percebe que a espada de 2 gumes, ela era uma espada que tinha a capacidade de ter 2 lâminas. E os 2 lados, as 2 lâminas tinham a capacidade de cortar.
Essa espada ela era tão mortal que muitas dessas espadas tinham a capacidade de penetrar até escudos em batalhas. Então, aqui o escritor compara a palavra de Deus justamente a essa espada, porque essa espada tem a capacidade de penetrar até mesmo o coração mais duro que existe nessa terra. Essa espada teve a capacidade de penetrar o meu e o teu coração para transformá-lo em um coração de carne. Essa espada teve a capacidade de mudar as nossas vidas e essa espada tem a capacidade de continuar alterando vidas. Certa vez, quando eu ainda fazia minha graduação em Direito, eu conversava com um professor muito querido, que já não mais está entre nós. Graças a Deus, ele aceitou a Jesus. Imagine só um ateu, dentro da academia, aceita Jesus e começa a servir a Deus. E aí Deus o prepara e o leva para si. E um dia conversando com ele, nessa época ele ainda não era crente. E eu falava para ele, professor, eu tenho a solução para o sistema carcerário do Brasil. E ele olhou para a minha cara e começou a rir. Porque dentro do Brasil nós temos um dos sistemas carcerários mais abarrotados. A lei brasileira prevê que a pena tem finalidade retributiva, ou seja, de punir aquele que infringiu uma lei. Mas a lei brasileira também demonstra que a pena ela tem que trazer uma capacidade de reeducar aquele que infringiu. Ela tem que ter a capacidade de ressocializar aquele que infringiu a lei. Só que muitas vezes a gente só tem aqui no Brasil a punição. E cadeias totalmente lotadas. E eu disse para ele, professor, eu tenho a solução para que o índice de reincidência no nosso país acabe. Ele perguntou para mim, sorrindo, qual é? Eu falei, instalar igrejas dentro de cada presídio do Brasil. E ele, sem fé nenhuma no que eu estava falando, porque ele ainda não entendia as coisas, ele deu uma gargalhada, ele disse, como assim? A gente vai colocar um livro dentro dos presídios que é cheio de fábulas, de contos. Aí, meu irmão, eu tive a honra e o privilégio de abrir o meu celular e mostrar para ele, olha aqui, ó. Sabe que prisão é essa? Essa aqui é a prisão Irmão Guido, uma das prisões mais perigosas que existem no Brasil. Local, Teresina, Piauí. Nessa prisão, ó querido professor, o homem pode entrar até um marginal, mas ele sai um obreiro aprovado nas mãos de Deus, porque aqui a minha igreja faz um trabalho com esses homens, e esses homens conseguem sair daqui e não mais reincidir. Pelo contrário, eles saem tão loucos, mas pela palavra de Deus que eles começam a pregar, eles chegam nos locais onde eles eram temidos, e agora eles ensinam pessoas a temer, não a mais eles, mas temer ao próprio Deus. Ou seja, essa palavra tem a capacidade de libertar o homem da sua condição de miserável. Essa palavra tem a capacidade de libertar o drogado das drogas, o alcoólatra da bebida, o viciado em coisas mundanas, em um servo de Deus. E é por isso que essa palavra é excelente, meu irmão. É por isso que essa palavra é excelente. Eu acho interessante quando Cristo ele está ali conversando lá em João capítulo 8 e ele diz, e conhecerão a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Eu sempre olhei esse texto em uma escala de conhecimento, eu não sei você. Mas quando Cristo ele diz, e conhecerão a verdade, Cristo aqui ele está elencando conhecimento em 3 etapas da vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a primeira etapa do conhecimento acerca de Deus é a justificação. Eu me achego até Jesus, e Ele me tira do mundo. Eu sou justificado pela fé.
A segunda etapa é justamente a etapa que nós estamos vivendo, que é a santificação. O segundo estágio do conhecimento acerca de Deus é a santificação. E aí, quando nós chegarmos no terceiro aspecto do conhecimento, nós chegaremos ao aspecto da glorificação, que é o dia em que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aí nós veremos o nosso Deus face a face. A terceira etapa do conhecimento é ver o nosso Senhor. Então, quando Cristo falou aqui sobre conhecer a verdade, é justamente nessas três etapas. Conhecer a verdade sendo justificado, conhecer a verdade buscando a santificação e, por fim, ver a verdade face a face. Ver a verdade face a face. Só que o discurso de Cristo em João 8 não para por aí. Cristo ele diz, então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só que eu acho interessante porque em João 1:1, o escritor trata Cristo como o Logos de Deus, como a palavra. Então esse texto de João 8,36 eu posso ler da seguinte forma: se, pois, a palavra vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Porque aqui era a própria palavra de Deus que estava falando, o Logos de Deus que encarnou-se, virou homem, habitou entre nós para nos trazer toda a revelação exata de Deus. Toda a revelação exata de Deus. E para fechar esse tópico, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas elas têm vergonha de trazer determinadas pessoas para a igreja por causa da sua condição. Mas eu quero te dizer, meu irmão, essa manhã, que a melhor forma de um homem ser liberto é através da exposição à palavra de Deus. E aqui, na igreja, é um local onde continuamente nós somos expostos à palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto da palavra de Deus é que ela é inspirada por Deus. O segundo aspecto é que ela tem a capacidade de libertar o homem do pecado. Só que não para por aí. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia lá em João. Evangelho de João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17, versículo de número 17. A palavra do Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O terceiro aspecto que demonstra a excelência dessa palavra é que esta palavra tem a capacidade de santificar o homem. Meu querido, a força que você busca para vencer o pecado está nessa palavra. A força que você busca para resistir às tentações está nessa palavra. A força que você precisa para ser dia após dia mais santo está nessa palavra. Eu acho muito interessante quando Cristo está ali conversando e ele lá em João capítulo 15, ele olha e diz: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos falei. Ou seja, Cristo aqui ele confirma exatamente João 17:17. Vocês já estão limpos por toda a palavra que eu já falei para vocês. A limpeza que vocês precisavam já foi efetuada por toda a palavra que eu disse para vocês. Ou seja, a exposição à palavra me ajuda no meu processo de santificação.
A exposição à palavra me ajuda todos os dias a buscar ser mais santo. Não só isso, mas como o salmista diz lá no Salmo 119, versículo de número 11, a tua palavra, ó Senhor, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Leia esta palavra, guarde esta palavra, deseje esta palavra. E se talvez o desejo por esta palavra esteja se extinguindo dentro de você, eu quero dizer, ore ao Senhor e peça, Pai, me dá desejo pela tua palavra. Me dá desejo de ler a tua palavra, me ajuda a amar a tua palavra. Me ajuda a amar a tua escritura. Me ajuda, Senhor, a entender. Se você não entende, diga para o Senhor, Senhor, me ajuda a compreender o que o Senhor está dizendo aqui. Porque através dessa palavra, nós somos santificados. Só que não para por aí, meu irmão. Não para por aí. Eu quero convidar você agora a abrir a tua Bíblia lá em Números. A gente vai voltar bastante agora. Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Números 23, versículo de número 19. Aqui nós encontramos o quarto aspecto da palavra de Deus. Número 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? O quarto aspecto da palavra de Deus é que ela é a verdade. Nós já vimos aqui que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. A palavra de Deus liberta o homem. A palavra de Deus santifica. E agora, nós chegamos à quarta conclusão de que a palavra de Deus é verdadeira. Querido, nós estamos diante de uma palavra que é inegociável. Nós estamos diante de uma palavra que é infalível. Nós estamos diante de uma palavra que é imutável. Imutável. Eu acho muito interessante quando o salmista, no Salmo 33, versículo 4, diz que a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. Eu vou mais além. Jesus, em determinado momento, lá em Mateus 24, ele olha e diz, olha, céus e terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. O homem mente, o homem se arrepende, mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra de Deus é a verdade. Tudo que está descrito aqui é a verdade. E você pode confiar. Quando Deus ele fala uma coisa, Ele cumpre, meu irmão. E sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela está firmada para sempre nos céus. O salmista não diz, firmado, ó Deus, está a tua palavra até amanhã. Firmado, ó Deus, está a tua palavra até o ano que vem. Não, o salmista diz, firmada, para sempre está a tua palavra. Isaías, lá no capítulo de número 40, ele traz o seguinte, olha, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é inegociável, a palavra de Deus é infalível. Essa palavra que nós seguimos. E sabe, eu acho interessante porque Pedro,
ele, lá na sua segunda epístola, tratando um pouco sobre essa questão, dá para a gente perceber que ele estava tratando com pessoas que estavam duvidando da palavra de Deus. A segunda epístola de Pedro, ele começa o capítulo 1 justamente defendendo que a palavra de Deus é infalível. E a gente vai seguindo um pouco e a gente vê que ele também rebate alguns argumentos de que Deus estava retardando a promessa. E aí ele olha e diz, olha, Deus não retarda a promessa de volta. Pelo contrário, Deus ele tem sido paciente para que mais pessoas tenham a possibilidade de se arrepender. Só que aí no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, ele olha e diz, olha, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu não estou contando aqui fábula, eu não estou contando aqui história da carochinha não, meu amigo. Eu estou contando aqui todas as manifestações que nós vimos. Que nós vimos. Pedro aqui ele poderia dizer, olha, Jesus transformando água em vinho, eu vi. Jesus curando leprosos, eu vi. Jesus curando pessoas que tinham a mão atrofiada, eu vi. Jesus ressuscitando um morto que estava ali há 4 dias, eu vi. Pedro ele poderia dizer exatamente isso, e é isso que ele diz, olha, eu fui testemunha ocular de tudo que esse Cristo fez. Eu não estou inventando nada. Essa palavra é verdade, essa palavra é fiel e verdadeira. O mundo pode negociar valores, mas a palavra de Deus é inegociável. O mundo pode tentar tirar de nós a crença de que Deus é verdadeiro, mas nós temos a convicção de que Deus é verdadeiro porque Ele nos amou, Ele nos salvou, e nós sentimos a presença dEle, sentimos verdade em tudo que Ele diz a respeito da Sua palavra. E existem muito mais evidências de que essa palavra é a verdade do que argumentos contrários a esta palavra. Existem manuscritos com as suas respectivas datas que demonstram que a palavra de Deus é a verdade. Então você não crê em um conto de fadas. Você não crê em mais uma história de amor. Muito embora a Bíblia conte histórias de amor. A maior delas, no Calvário, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se fez maldição para que nós tivéssemos vida. Você crê na revelação exata de tudo que Deus quer para a tua vida. Você crê naquilo que Deus quer para você. E por fim, um último aspecto. Eu convido você a retornar comigo lá no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Mas agora, no versículo de número 7. O Salmo de número 119, versículo de número 7, traz o último atributo que reforça que a palavra de Deus é excelente. Eu poderia aqui trazer inúmeros atributos, mas se eu assim o fizesse, eu ficaria aqui falando com os irmãos durante o dia todo. No Salmo de número 119, no versículo de número 7, o salmista diz: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. O quinto atributo da palavra de Deus é que ela é justa. Meu irmão, você serve a um Deus que é justo e que em todas as suas palavras é justo.
Não à toa, também no Salmo 119, lá no versículo 172, o salmista reforça o versículo 7, ele diz: a minha língua falará a tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Tem outro salmo que eu gosto muito, o Salmo 35. O salmista diz: a minha língua proclamará a tua justiça o dia inteiro. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela é justa. Ela é justa. Então, não se esqueça, você crê em uma palavra que foi inspirada pelo próprio Deus. Você crê em uma palavra que é capaz de libertar o homem da sua condição de miserabilidade. Você crê em uma palavra que tem a capacidade de santificar o homem. Você crê em uma palavra que é verdadeira. E você crê em uma palavra que é justa. Que é justa. E eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1:17, ele diz: olha, no Evangelho é revelada toda a justiça de Deus. Uma justiça que do início ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E hoje, nós temos a condição de comemorar mais um dia da Bíblia e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Então, nesse momento, eu quero convidar você a curvar a tua cabeça. E vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós nos colocamos em tua presença. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós e nos amou. Com benignidade, o Senhor nos atraiu. Muito obrigado porque, Pai, nós temos a condição de viver em um país livre, em um país onde podemos proclamar a Tua palavra, em um país onde temos totais condições de ler a Tua palavra, de carregar uma Bíblia debaixo do braço. Mas, Pai, quantas vezes nós somos tão negligentes? Nós não sabemos utilizar essa liberdade que o Senhor nos deu. Muitas vezes temos vergonha de carregar a Tua palavra em nossas mãos, com medo de sermos injuriados. Muitas vezes temos vergonha de falar no Teu nome. Pai, nos ajuda todos os dias a nos lembrar que existem países nessa terra que não têm a viabilidade de abrir a Tua palavra porque lá há proibição. Nos ajuda todos os dias a nos lembrar, Pai, que nós somos privilegiados de poder nos reunir aqui, tendo a convicção de que nenhum atentado terrorista vai acontecer aqui, porque nós temos liberdade de ouvir a Tua palavra. Nos ajuda a valorizar essa palavra, nos ajuda a amar essa palavra. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Ó Jesus, há quanto tempo nós abrimos essa palavra e lágrimas não rolam em nosso rosto? Há quanto tempo nós abrimos essa palavra e o nosso coração já não sente mais aquela chama que nós sentíamos outrora? Ó Senhor, aviva a Tua obra no nosso meio, Pai. Senhor, nós pregamos tanto sobre avivamento, mas um avivamento genuíno, ele começa com amor à Tua palavra. Porque a exposição à Tua palavra traz arrependimento ao coração do homem. Então essa manhã nós dizemos a Ti, nós estamos arrependidos. Arrependidos por muitas vezes não valorizar a Tua palavra. Arrependidos por muitas vezes esquecer da Tua palavra.
arrependidos por muitas vezes não ter desejo de ter mais profundidade acerca das tuas coisas. Pai, transforma o nosso coração, molda o nosso caráter. Assim como em Jeremias capítulo de número 18, faz de nós o que tu queres, porque tu és o oleiro e nós somos o barro em tuas mãos, o vaso em tuas mãos. Muda a nossa vida, muda o nosso caráter e nos ajuda a amar a tua palavra. Nos ajuda a querer viver diligentemente em prol do teu reino. Muito obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado pela tua palavra. E muito obrigado principalmente por enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Nós assim oramos e agradecemos pelo teu amor e pela tua rica misericórdia. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para essa palavra nesse momento? Essa palavra que é a verdade e que liberta o homem. Aleluia. Glória a Deus.